mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecer a todos aqueles que estão ouvindo a nossa voz, aqueles que têm participado conosco, aqueles que têm sido envolvidos, nos nossos cultos. Nós queremos agradecê-los e nós queremos convidá-los para que permaneçam conosco até o final deste culto. Aproveitando a oportunidade, a gente gostaria de pedir para que você que está assistindo nosso culto, desse aí um like no nosso culto e também compartilhasse esse culto. Isso faria muito bem, não somente a você, mas também a nós. Por que você? Porque você abençoaria outras pessoas, e por certo você é de abençoar, oferecendo as condições necessárias para que as pessoas alcancem e vejam os nossos cultos, que têm sido verdadeiras bênçãos para aqueles que têm participado e têm assistido. E nós queremos, nesta oportunidade, fazer algumas comunicações. Primeiro, nós queremos comunicar que a Primeira Igreja Batista em Francisco Morato está em funcionamento, em culto chamado culto presencial, e nós temos também os nossos cultos online. Possivelmente a gente vai fazer algumas modificações necessárias que obedecem às ordens das coisas como elas estão acontecendo. Então, fiquem atentos, participem e nós vamos ter algumas modificações. Mas os nossos cultos têm sido realizados normalmente aos domingos pela manhã, culto presencial lá no templo, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e à noite nós temos o nosso culto online, esse culto que você está assistindo, e também nós temos os nossos cultos, temos nosso culto lá na congregação do Parque 120, é um culto presencial também, às 18h30, todos os domingos, e nas terças-feiras nós temos os nossos cultos chamados cultos de orações. Então, essas são as nossas programações. Mas brevemente a gente vai fazer algumas modificações e, por certo, vocês ficarão sabendo, viu? Então, bem-vindos ao nosso culto, que Deus abençoe, e nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para o nosso culto.
estamos retornando para o nosso culto e nós queremos aproveitar a oportunidade e orar ao nosso Deus, orar por você, orar por todos aqueles que têm assistido nosso culto. Nosso Pai, muito obrigado a Deus pela presença, ó Deus, dos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Obrigado a Deus por aqueles que têm participado dos nossos cultos. Ó Deus, abençoe, ó Pai, estas vidas, ó Deus, e que o alcance, ó Deus, deste culto, ó Deus, abençoe todos aqueles que estão participando. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos fazer algumas observações, algumas comunicações. Temos alguns irmãos que estão doentes, né, enfermos. Gabriel está internado, nós queremos pedir aos irmãos que orem por ele. Nós temos a irmã Máxima, que fez uma cirurgia no dia de ontem. E também nós temos o irmão Márcio, que também durante a semana fez uma cirurgia, mas já está praticamente em casa, está em franca recuperação. Nós temos também a irmã Maria José, que passou por cirurgia, também já está em casa. E eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem pelo irmão Estevão. E não somente pelo irmão Estevão, mas também pelo seu neto, o Diego. O Diego continua internado, passou por uma cirurgia extremamente delicada e está se recuperando gradativamente. E temos aqueles irmãos que estão precisando de orações porque estão enfermos, né? E estão correndo atrás de médicos, consultas, exames. A irmã Eugênia, gostaria que os irmãos orassem por ela, a Cíntia, né? Nós temos também outros irmãos que estão nessa situação. Vamos orar por eles, né? E temos aqueles que estão viajando, aqueles que estão em viagem. Vamos orar por eles, pelas suas viagens, pelo seu regresso, e que Deus abençoe a todos, né? E temos também pedidos de pessoas que não são membros da igreja, mas devemos orar por elas. Nós temos a irmã Nilza, que pede pelo seu irmão, viu? Lá em Volta Redonda, ele está passando uma situação bem difícil. E também, aproveitando a oportunidade, no meio dessa família, nós temos a sogra do Edinandro, também, que passou por uma cirurgia bastante delicada. Ela está em franca recuperação. E aí nós contamos com ajuda, contamos com a participação dos irmãos. Então, vamos orar por essas famílias, vamos orar por eles. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus possa abençoá-los. E também todos os aniversariantes da semana. Nós queremos parabenizá-los, que Deus abençoe a todos, né? Ontem, aliás, a irmã Porcina, Maria Porcina, completou mais um ano de existência. Parabéns, irmã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia a dia. E a outros irmãos que também fizeram aniversários, nossos parabéns aos aniversariantes da semana. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, nós queremos pedir aos irmãos que continuem orando. Vamos continuar orando um pelos outros, viu? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais uma música e logo em seguida a gente retoma para o nosso culto. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
fim, o começo e o fim. Eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, o digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos são de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos são de ver. Quão grande é o meu Irmãos, dando continuidade ao nosso culto hoje é um culto de celebração da ceia do Senhor. E para celebrarmos a ceia do Senhor, seria importante a gente ir lá na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, é o texto que o apóstolo Paulo ele vai tratar disso. Paulo vai colocar em ordem, Paulo vai dar algumas orientações à igreja de Corinto para que a igreja pudesse ter como metas principais em seus cultos algumas liturgias e alguns comportamentos que são muito importantes para a compreensão da fé cristã e para os momentos que normalmente nós separamos para o louvor do nosso Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo número 11, lá no versículo número 1, o Paulo diz assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Então, ele vai chamar a atenção da igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja pujante, era uma igreja vibrante, era uma igreja com bastante atividades. E dentre aquelas atividades, que eram atividades realizadas em conjunto, em grupo, em comunidade, nós tínhamos, além das reuniões normais, além dos cultos normais, nós tínhamos a celebração da ceia do Senhor. Tendo em vista que a igreja ela deveria observar o que foi
deixado por Jesus Cristo, ordem de Jesus. Jesus disse: fazei isto em memória de mim até que eu venha. Então, a celebração da ceia do Senhor, ela não é algo que a gente comemora se a gente quiser. A celebração da ceia do Senhor é uma ordem. Foi um mandato de Jesus. Que a gente faça isso, que a gente comemore, que a gente celebre a ceia do Senhor até a volta de Jesus Cristo. E evidentemente que a igreja de Corinto, ela incorreu num grande erro de celebrar a ceia do Senhor de qualquer maneira. O aspecto cultural estava muito presente na igreja de Corinto. Era comum eles realizarem uma festa, a festa do ágape. O que a igreja faz? A igreja celebra o ágape e logo em seguida a igreja ela insere a celebração da ceia do Senhor. Mas essa celebração do ágape, ela estava contribuindo para que a celebração da ceia do Senhor ela fosse desvirtuada. Paulo vai tratar sobre isso a partir do versículo de número 19. No versículo 18, Paulo já faz alguns apontamentos. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando e eu creio que parte disso é verdade. Que tipo de briga? Paulo diz, olha, é necessário que haja o quê? É necessário que as divisões, elas ocorram e elas venham à luz, elas venham ao conhecimento de todo. Mas ele disse, olha, mas isso ocorrendo, isso tem que ser corrigido. Não se pode praticar a ceia do Senhor da maneira como vocês estão praticando. Paulo diz, quando vocês se reúnem, versículo número 20, Paulo diz, quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor, mas é para vocês comerem. Então, já chegavam no momento da celebração da ceia do Senhor com algumas marcas que desqualificavam a celebração da ceia do Senhor. Havia divisões, haviam grupos e havia uma disputa pela comida e, além de tudo, haviam manifestações preferenciais. Isto é, eles levavam os alimentos, formavam os grupos deles, se alimentavam e aqueles, os mais pobres, eles sempre deixavam por último ou não davam nenhuma importância. Mas, além de tudo, havia uma rivalidade entre eles, entre aqueles grupos. E Paulo vai de encontro a isto. Paulo diz, olha, na verdade, olha como é que vocês celebram a ceia. Paulo diz, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Isso Paulo está falando da festa do ágape. Então, antes da ceia do Senhor, eles participavam desse ágape para depois, então, eles participarem da ceia do Senhor. Mas como participar da ceia do Senhor, se eles já vinham com todo esse espírito de litígio, com todo esse espírito de facções, com todo esse espírito de divisões, com o espírito de se apropriar do que era melhor e deixar o que era pior para os menos favorecidos. Havia um desequilíbrio na distribuição dos elementos antes da celebração da ceia do Senhor. A festa do ágape, lá na igreja de Corinto, ela perdeu o sentido porque, ao invés de se tornar uma festa do amor, tornou-se uma festa do ódio.
Aquela comemoração que deveria ser uma comemoração de alegria, de paz, de harmonia, tornou-se uma comemoração totalmente avessa daquilo que deveria ser. Havia divisões, havia ódio. Paulo disse que havia gente que comia demais, Paulo disse que havia gente bêbada. Paulo diz isso quando escreve o versículo 21. Na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Então havia, né, aquela busca pelos melhores pratos, pelo melhor tipo de alimento, pelo alimento mais caro, pelo alimento mais requintado. Então era isso o grande cerne daquela comemoração chamada comemoração do ágape. Em função disso, eles imediatamente celebravam a ceia do Senhor. Mas chegavam na ceia do Senhor já com todo aquele espírito sobrecarregado de tudo aquilo que eles viveram antes. Eles estavam divididos, eles estavam preocupados em alimentar-se, mas tiraram o melhor alimento que estava sobre a mesa. Eles estavam divididos em grupo. Afinal de contas, a ceia do Senhor, ela não deveria ser comemorada daquela maneira. E é isso que Paulo vai procurar tratar. Então, a ceia do Senhor, primeira coisa, a ceia do Senhor, ela tem o significado de estar todos à mesa. Jesus chama os seus discípulos, coloca os seus discípulos à mesa, e ali então Jesus celebra a ceia do Senhor. Ele institui a celebração da ceia do Senhor. Ao instituir a ceia do Senhor, Jesus está trazendo todos à mesa. Olha, se Jesus está trazendo todos à mesa, qual era o objetivo da ceia do Senhor naquele momento? A celebração da ceia do Senhor era que todos estivessem reunidos, estivessem juntos. Principalmente aquela primeira ceia. Por quê? Porque aquela primeira ceia, ela seria celebrada, e após a celebração da ceia do Senhor, Jesus sairia daquele local, Jesus já começaria a passar por aquilo que nós chamamos de sacrifícios, todo o sofrimento, até chegar à cruz do Calvário. A ceia é um estágio da chegada à cruz do Calvário para Jesus. Olha, Jesus desejava que os seus discípulos não estivessem desunidos. O desejo de Jesus era que os seus discípulos estivessem todos unidos. Todos unidos por quê? Porque as tempestades que eles enfrentariam seriam tempestades enormes. As lutas seriam muito grandes. Os momentos na vida dos discípulos seriam momentos que eles nunca tinham passado antes. Muitas tribulações, muitas provas, muitas tentações, momentos de dores terríveis para os discípulos. Era exatamente esse tipo de ambientes que aguardava os discípulos. Então Jesus, ao celebrar a ceia do Senhor, Jesus traz os discípulos para a mesa para que os seus discípulos possam estar unidos para poder enfrentar as lutas que viriam logo após a celebração da ceia do Senhor. E, meus irmãos, a celebração da ceia do Senhor para nós também tem esse objetivo que a gente não pode perder de vista. Nós estamos reunidos, nos reunimos hoje pela manhã para celebrarmos a ceia do Senhor, e estamos reunidos agora, de forma virtual. E esta reunião não é simplesmente celebrar a ceia do Senhor, mas é nós nos unirmos em espírito para que nós possamos enfrentar dias adversos, dias difíceis, ainda virão sobre a vida de cada um de nós, virão sobre a vida da igreja. Eu não estou falando aqui de perseguição, mas é questões nossas, questões do dia a dia, questões, demandas que vão exigir muito de cada um de nós, e vão exigir, além de tudo, que nós estejamos muito mais próximos ao Senhor, agarrados ao Senhor, junto com o Senhor, para que nós não venhamos a nos desviar. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra. Olha, nós estamos num período de pandemia, onde a pandemia, a gente esperava que esses momentos fossem os momentos de término da pandemia, mas pelo contrário, nós estamos vendo que as situações que nós estamos vivendo
elas vão se tornar cada vez mais difíceis nesses próximos meses, pelo menos nesse ano que nós estamos inseridos. Isso exige de quê? Isso exige de nós, exige da Igreja de Jesus Cristo, que nós estejamos unidos. E unidos em torno de quem? Unidos em torno dos nossos problemas, unidos em torno das nossas dificuldades, unidos em torno das lutas que teremos, das demandas que teremos. E não, a luta que a Bíblia chama a atenção não é exatamente esta, ou estas. Então nós devemos estar unidos, juntos com Jesus. Devemos estar unidos, voltados para Ele. Então, deve ser o nosso principal alvo, está muito próximo, está junto de Jesus, está em volta de Jesus, participando com Jesus das lutas que hão de vir sobre a vida de cada um de nós. E se nós estivermos unidos no Senhor, evidentemente que as lutas, elas serão muito mais minimizadas, porque nós não enfrentaremos essas lutas sozinhos ou sozinhos. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos mostrar através da celebração da ceia do Senhor. E a Bíblia diz, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste vinho, vocês devem lembrar-se do sacrifício que Cristo fez por cada um de vocês e também pelos nossos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio a este mundo, além de nos salvar, além de nos arrebatar, além de nos colocarmos juntos dele, Jesus veio a este mundo também para nos ensinarmos, para estar junto conosco, para o enfrentamento das dificuldades, das demandas que a vida ofereceriam a cada um de nós. E ofereceriam também como igreja. Então, estar junto de Jesus. E aí Paulo vai dizendo, dando aquelas orientações, aí no versículo 23, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse, isto é meu corpo, que é entregue, por favor, em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É o que diz o apóstolo Paulo. Fazer isto em memória de mim. E aí a Bíblia ainda continua, a Bíblia fala, semelhantemente, depois de cear, tomou o copo, dizendo, este é meu corpo, do Novo Testamento. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, para nós batistas, é um memorial. Ela não transmite graças, mas ela nos volta para o passado. Ela exige de nós um olhar interior para estarmos juntos à mesa com Jesus. Olhar interior onde nós temos que nos autoexaminar-se. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, autoexaminar-se. Colocar nas mãos do Senhor, confessar ao Senhor tudo aquilo que tem de malignidade dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, colocar isso tudo nas mãos do Senhor, colocar isso diante dEle e confessar e pedir perdão por aquilo que fizemos. E a Bíblia diz que Ele veio a este mundo salvar e buscar o que se havia perdido, e mais do que isso, também Ele veio perdoar os nossos pecados. Não há pecados que Deus não perdoa. O único pecado que Deus não perdoa através de Jesus Cristo é o pecado do ser humano fechar o seu coração para Jesus, não querer Jesus. Porque isso é o livre-arbítrio do ser humano. Então, o momento da ceia também é um momento de autoexame.
Como é que tem sido as nossas vidas, os nossos comportamentos, os nossos valores? Estamos todos nós em volta de Jesus, abraçados nos valores do reino de Deus? Ou será que estamos celebrando a ceia do Senhor, mas estamos com os nossos pensamentos, com os nossos valores totalmente fora dos valores do reino de Deus? A ceia do Senhor nos convoca a isso. Estar unidos com Cristo, estar em volta de Cristo. Cristo está conosco. E a ceia do Senhor, ela tem este significado. E aí, uma vez que você está junto com Jesus, uma vez que você está em volta de Jesus, você tem que lembrar-se do sacrifício que ele fez pelos seus pecados. Fazer isto em memória de mim. Lembre-se do sangue que Jesus jorrou por você, por mim, por nós, para que nós tivéssemos essa graça de estarmos juntos, pudéssemos participar com ele, pudéssemos estar à mesa com ele. Fazer isto em memória de mim. E aí Jesus disse, há um outro aspecto da ceia do Senhor, que também é tão importante quanto este, é o aspecto escatológico, até que eu venha. Jesus vai voltar a este mundo. Não há dúvida quanto a isso. Cedo ou tarde, não sei. Amanhã ou depois, não sei. Só sei que ele vai voltar. O dia e a hora não me pertence saber. Mas ele vem. Até que ele venha. Até que eu venha, disse Jesus. Ele vem. Ele vem para quê? Ele veio para buscar. Ele veio para levar. Ele vem para tirar definitivamente a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, de todas essas demandas desiguais, desses sofrimentos pelos quais nós estamos passando. Portanto, pense seriamente. Eu convido você a participar da ceia do Senhor. Mas antes de participar da ceia do Senhor, gostaria que você repensasse. Pensasse na sua situação, pensasse na sua vida. Pensasse que esta comunhão, ela é muito importante para você. Porque Jesus que chamou você para estar ao redor dele, participando da ceia do Senhor. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida. Amém. Isto é meu corpo, disse o Senhor. Vamos cantar segundo as próprias de cima?
Chegamos ao final de mais um culto, nós queremos agradecer a presença de todos, o nosso muito obrigado, esperamos vê-lo no próximo domingo, que Deus te abençoe, foi muito bom tê-los conosco e nós aguardamos a sua presença, a sua participação no próximo domingo. O nosso muito obrigado, que você tenha uma semana de muitas atividades, mas uma semana muito abençoada. Oremos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco seja hoje e para sempre. Amém.